Foram 16 dias de missão, atuamos em 2 cidades, a gente fez 46 missões de salvamento, foi 75 atendimentos médicos, incluindo essas pessoas que estavam em abrigos ao redor do nosso acampamento. 10 toneladas de equipamentos aí que a gente levou, algumas doações de medicamento também deixamos lá. Sou a capitã Daniela, sou do Corpo de Bombeiros Metropolitano, do Bombeiro do Estado de São Paulo. Eu tenho 40 anos, já estou há 22 anos na corporação e no bombeiro eu estou há 10 anos. O Estado de São Paulo é o único estado em que o bombeiro e a polícia são a mesma instituição. Então, quando eu tinha 18 anos, eu não sabia o que fazer, né? Uma professora minha sempre falava assim, você tem que prestar a Academia do Barro Branco, você tem que prestar. E eu não sabia a diferença de polícia militar, polícia civil, bombeiro. Mas ela insistia tanto, eu falei, eu vou prestar. Eu queria muitas coisas e, na verdade, acabou sendo a melhor opção. Depois de formada, depois dos 4 anos, eu fiquei 7 anos no policiamento. Depois de um tempo no policiamento, a gente vai ficando em umas funções mais administrativas. Aí eu falei assim, quero dar uma agitada, vou prestar para o Corpo de Bombeiros. Eu fui a primeira colocada do curso de bombeiros. Só que aí eu tive que ouvir assim, mas tinha homem fazendo curso junto? Porque é aquela coisa de, será que uma mulher só foi bem, mesmo estando com homens competindo? Aquela coisa que ainda a gente passa, né? Hoje acredito que, e com o passar do tempo, cada vez mais isso vai melhorando. Fiz alguns cursos, fiz curso de incêndio, de salvamento terrestre, de salvamento aquático, de salvamento urbano, que é o curso que estuda essas buscas e resgates em estruturas colapsadas. E desde 2018 eu fui voluntária para ser de uma comissão que quer credenciar o bombeiro na INSARAG, que é um órgão da ONU. A sigla significa que é um grupo de apoio da ONU em buscas e resgates. Então, quando em algum país acontece uma catástrofe, os países que são credenciados, que têm equipes credenciadas, vão prestar esse apoio. E desde 2018, então, estou estudando isso e participando da comissão, e os nossos treinamentos vêm sendo no padrão para ser igual do INSARAG. O terremoto foi num domingo à noite, né? Na verdade, para nós já era segunda, né? Porque é 5 horas na frente. Um amigo meu que faz parte dessa comissão também, ele me ligou, a gente conversando, né? Ele me ligou e falou, você está com a mala pronta? E aí eu falei assim, minha mala está sempre pronta. Ele brincou comigo isso na segunda de manhã, a gente trabalha no mesmo local. E quando foi segunda à noite, eu já estava em casa, eu recebi a ligação falando assim, a gente vai na missão para a Turquia. Quanto tempo a gente tem para mobilizar? Foi o meu primeiro pensamento. Falei, até amanhã de manhã. Era uma segunda noite. Montar a equipe, passar todos os dados, porque a gente precisava, tem uma parte de burocrática mesmo, né, comum. E terça-feira de manhã já estava todo mundo, as equipes formadas, cientes, todo mundo prestes a se reunir para começar a separar os equipamentos, né, a condicionar os equipamentos que a gente ia levar. Porque numa missão dessa a gente tem que ir autossuficiente. Eu não posso ir apoiar alguém e pedir para esse alguém, me dá isso, me dá aquilo. Não, eu tenho que chegar e realmente ajudar. Então a gente foi autossuficiência em tudo, assim, levamos comida para todos para 20 dias, a gente não sabia quanto tempo ia ficar. A gente levou todos os materiais que a gente ia usar para a gente fazer o nosso acampamento, para a gente fazer parte de sanitários, montagem, né? A base de operações, numa ocorrência dessa, ela tem um padrão também internacional. E a gente já treinava nos nossos cursos assim. Tanto que quando eu vou dar aula hoje, por exemplo, nesse curso, eu mostro como a gente usava de exemplo e agora eu mostro uma nossa, né? Isso é muito legal, que é muito igual, é um padrão. No decorrer do dia da terça, a gente ficou sabendo que outros estados iam também na missão, que foi Minas Gerais e Espírito Santo. E por ter ido em Brumadinho, eu conhecia alguns componentes de Minas Gerais que foram. E por ter recebido uma visita do Espírito Santo aqui, que veio visitar o nosso quartel, e o grupo que é subordinado à divisão que eu trabalho, que é o Grupo de Ações em Emergências e Desastres, chama GAED. Eles vieram conhecer porque eles querem fazer um grupo semelhante no Espírito Santo. Então eu conhecia o pessoal do Espírito Santo que ia, porque também eles já tinham vindo aqui. Então é muito legal como essas coisas acontecem no networking. Tem um site da ONU, inclusive, que chama Virtual OSOC,
que lá tem todos os pedidos de ajuda internacional, as grandes catástrofes. Então, o terremoto entrou lá nesse site, qual é a magnitude, qual é a estimativa de pessoas atingidas. Tá? Mas até então a gente não imaginava que o Brasil ia apoiar, porque era algo inédito apoiar num terremoto assim, né, para nós aqui de São Paulo. E a gente começou a estudar um pouco como estava o cenário lá. Temperaturas a gente viu que estava negativa, né? Acesso de internet era bem limitado. E fora da língua, né? O turco, será que lá a gente ia conseguir se comunicar em inglês? E nesse dia, né, que se estendeu até vir a autorização para realmente a gente embarcar no avião da Força Aérea Brasileira, a gente ficou estudando tudo. Então adquirimos segunda pele, luvas para neve, toucas reforçadas, né? Tudo para chegar e tentar diminuir esse impacto que a gente ia ter, porque aqui a gente não tem esse tipo de clima, né? Teve 34 bombeiros, 4 membros da Defesa Civil, 2 da Estadual, 2 da Federal e 2 médicos. No total, 44, né? Porque foi membros também da Defesa Civil Nacional, e na ida foi um pessoal de reportagem também. Eles nos acompanharam no avião. Então, nessa ida foram 44. Para compor a equipe, a gente pensou em um monte de coisa, né? Pensou, por exemplo, lá, se alguém passar mal, se acontecer alguma coisa, a gente, na base de operações, tem que ter um posto médico para a equipe, né? E no final acabou sendo útil para a equipe, para outras equipes e para as pessoas ao nosso redor que estavam em abrigos, né? Nesse tempo que a gente ficou aguardando a liberação da FAB para a gente ir, a gente teve uma instrução com um cabo do choque que ele passou 2 anos na Síria, morou lá, além de falar árabe, né, ele sabia um pouco da cultura, então nos deu algumas dicas, por exemplo, da cultura muçulmana, com relação a mulheres e crianças, como que algumas condutas que a gente deveria ter para demonstração de respeito, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Foi muito importante algumas dicas que ele deu para a gente atuar lá. E daqui a gente já pensou como que a gente ia se comunicar lá. Porque uma coisa é nas reuniões, por exemplo, de gerenciamento da ocorrência, que tem quem está realmente coordenando isso, o inglês, beleza. Mas e nos sítios de trabalho que a gente fala, que é no local mesmo que a gente vai trabalhar? Como a gente pergunta para alguém que está lá, olha, o que era aqui, né? Era uma escola, era um prédio residencial, era um shopping, o que era? E aí a gente já solicitou para a Embaixada Brasileira na Turquia tradutores. E pedimos várias coisas, porque a gente não poderia, por exemplo, levar viaturas. A gente queria levar viaturas, mas não caberia nas aeronaves. Então a gente pediu o transporte lá. Então pedimos o transporte, que poderia ser uma dificuldade para nós lá, porque a gente estava levando 10 toneladas de equipamentos, alimentos e medicamentos. A gente pediu o tradutor, porque já imaginamos que ia ter dificuldade com a língua lá. E chips também de celular, porque se a nossa internet não funcionasse lá, a gente tem um plano B de uma internet local para a gente se comunicar com o Brasil e ir repassando tudo que fosse necessário. A gente teve uma instrução de como montar uma repetidora de rádio para levar os nossos rádios e estabelecer uma comunicação nossa, porque caos total, né? Não funciona nada. Então, como que a gente ia se comunicar? Então, o pessoal, a gente destacou alguns da equipe, falou, ó, vocês vão aprender como montar e desmontar lá, o que vai ser necessário, e foi bem útil isso, né? Quando estava tudo pronto, a gente só estava aguardando o ok, aí fomos para a base aérea de Guarulhos, né? Da cidade de Guarulhos, e começamos a embarcar os nossos equipamentos. E aí foi o nosso comandante, foi todo mundo se despedir da gente lá, né, para entrada no avião. E aí quando eu tive certeza, não, agora realmente a gente vai, tá tudo pronto, o decreto feito, né, de apoio do Brasil para a Turquia, tudo certo, estava sentada já dentro do avião. Aí eu liguei para minha mãe, a última pessoa a saber, porque tinha uma equipe de reportagem também e ela ia ficar sabendo pela TV se eu não falasse nada. Mas só para ela não ficar preocupada desde o começo, né? Eu liguei e falei, mãe, eu tô indo com uma equipe do bombeiro para a Turquia. Ela, ai, minha Nossa Senhora.
Falei, não, mas fica tranquila, dá tudo certo, a gente está treinado, a gente já faz isso há algum tempo. Na verdade, é interessante porque eu tenho certeza que muitos bombeiros queriam ir. Eu acredito que os 8.500 bombeiros que existem em São Paulo gostariam de ir, né? Mas, naquele momento, estava tudo alinhado e até pela proximidade que eu falei, dos treinamentos que a gente já executa, dos padrões que a gente já estuda e tal, estava alinhado e eu tive o prazer de participar dessa missão. Estamos aqui com a Mari, o Selma, estamos no ônibus no aeroporto de Ankara. A gente está carregando o avião da Força Aérea da Turquia, que vai levar a gente para a cidade de Adana, e lá a gente vai pegar o nosso transporte para a cidade onde a gente vai trabalhar. A gente está aqui no centro de recepção que eles formaram no aeroporto de Kahramanmaraş e até agora a gente tem dado tudo certo, né? Temos feito boas viagens, estamos sendo bem recebidos, sempre que podem eles nos oferecem chá ou café para aquecer. E nesse momento eu estou fazendo as tratativas só para mostrar para a gente onde vai ser o nosso local de acampamento, a nossa base, e onde serão os pontos que nós iremos trabalhar efetivamente. Nosso material está lá da parte externa, sendo retirado e sendo colocado em pallets. E a gente está ansioso, né? Todo mundo está aqui ansioso para já começar a trabalhar. Porque a gente sabe entende que essa parte da logística é importante, da gente se estabelecer, mas a grande maioria aqui já está ansioso para começar a ir para campo realmente. E a equipe formada, então para todos, né, tinha o alojamento para todos, né, o nosso acampamento na base de operações, tinha alimentação para todos. Estamos aqui na base, ó, Boreal. veneziane, Capitão da Hora. Nossos visitantes aqui que vieram tirar foto da nossa bandeira. Foi hasteada agora há pouco. Mostra aí como é o nosso acampamento. Aqui é uma área de alimentação rápida. Aqui dentro agora já está bem escuro, mas a gente deixa a nossa alimentação também armazenada, preservada. Tem uma área de descanso para a tropa quando chega cansada do serviço. Aqui a gente tem o posto de comando, onde a gente monitora a ocorrência, alimenta os bancos de dados do Corpo de Bombeiros e da ONU, através do preenchimento dos formulários. E lá no fundo a gente tem o Área de barraco. nosso acampamento. Pessoal aqui da Turquia quis conhecer a nossa base aí, ficou impressionado com a organização. Yes, on the tent. Now our aides became the Operation. Yes, operation. Da máquina pra lá? Tem que ser, pode ser da máquina, pode ficar atrás, no meio da máquina lá. É um ponto aqui que a câmara térmica deu uma temperatura maior, então vai passar o detector de vidas aqui. Pode, velho. Fui a única mulher bombeira na missão e quando a gente formou a equipe, eu ainda não tinha parado para pensar que eu era a única mulher da equipe, porque eu estava tão envolvida na parte logística, na parte de selecionar o pessoal e de providenciar tudo que era necessário, até pensar assim, nossa, você é a única mulher lá, né, da equipe. E aí eu recebi a notícia que a gente ia com a equipe médica, 2 médicos da polícia e um componente era uma mulher, que é a capitã Fabiana. Liguei para ela na hora, falei, Fabi, você vai também na missão? Ela E aí a gente já começou, ela me ajuda a dimensionar, né, porque ela tinha que cuidar do posto médico. Ela levou coisas assim, que a gente... Tudo que a gente fosse precisar, até para montar uma mini UTI, digamos assim, né? Ela pensou em tudo isso. E aí a gente
se estabeleceu bem lá e, como eu falei, conseguiu até ajudar outras equipes. Banheiro. Como eu falei, a gente tem que montar a base de operações e para dormir é um acampamento e tudo é montado com barracas infláveis, porque a gente não pode estar numa estrutura de concreto nem de ferro, porque ela pode colapsar e aí a gente está lá dentro. Então o banheiro era muito precário, era improvisado, né? Banheiros improvisados. E a gente se ajudava, falava, eu acho que agora tem água, porque não tinha água em todos os períodos, né? Então a gente falava, quando chegava a água, a gente falava, nossa, agora tem água, então vamos lá tentar tomar um banho, né? Então um ajudava o outro. Eu seguro a sua, porque também não tinha onde apoiar, não tinha nada, e nos banheiros improvisados, né, cercados com porta, tudo, a gente ficava fazendo vigia na porta. Eu seguro para você, porque as outras equipes tinham mulheres, super normal, de todos os anos o mesmo banheiro, porque é caos, não tem como ficar pensando nessas divisões, né? E todo mundo tranquilo, usando a mesma coisa, a gente dividindo com as outras equipes, né? E é interessante ver essa diferença até de hábitos de higiene, né? Que o brasileiro tem, que o turco tem. Ter outra mulher ali foi muito legal, né? Da gente poder dividir essas coisas que só ficaria na minha memória ali. Aí ela passou por isso também, foi bem interessante. O fato de ser mulher não fez diferença nenhuma, né? Nessas situações extremas a gente percebe que a gente é muito igual. O frio que também me incomodava um bombeiro. A situação de dificuldades de deslocamento nos escombros é para os dois. Então a gente é igual. E com as outras equipes, que tinham mulheres em todas as outras equipes, pelo menos que a gente teve contato, mesmo pela cultura diferente, quando a gente estava nas atuações, a gente não teve nenhum cenário assim de que alguém teve uma situação de preconceito. Em alguns lugares até foi bom, principalmente na atuação da equipe médica, porque a doutora Fabiana, ela era permitida de entrar no abrigo pelos maridos, né? A família, por exemplo, que estava no abrigo naquela barraca que eu disse lá, tal, porque não tinha onde ficar. Então ele permitia que ela entrasse, e aí o outro médico e um paramédico, que é um bombeiro nosso, né? Ele ficava guardando do lado de fora, ela verificava todo mundo, né? Escutava, verificava se todos estavam bem, se precisava de algum tipo de medicamento e saía. Porque já que eles viram que na equipe tinha uma mulher, eles falaram, então ela pode entrar. Então é muito interessante. Lembrando aqui de uma ocorrência. Qual o último contato que você teve com sua irmã? Aí ela falou que ela ia dormir. Aí a gente fala assim, então onde era posicionado mais ou menos aqui o quarto? Pra gente tentar ir nos pontos onde haveria mais chances de encontrar. Porque pensa que o cenário era assim, devastador. A gente chegou na cidade, não tinha nada em pé, sem uma rachadura, ou pessoas em edificações, mesmo uma casa térrea, não tinha pessoas embaixo de edificações, porque estava tudo colapsado ou com risco de colapsar. As pessoas estavam em abrigos, além de um estádio de futebol que pegaram numa cidade que a gente foi, e colocaram mais de 2.500 pessoas ali em abrigos, as pessoas ficavam em barracas na rua, longe de qualquer prédio que pudesse, por exemplo, desmoronar. Então, onde era a nossa base de operações, que ficava o nosso acampamento dentro, em volta ficava também essas barracas de famílias desabrigadas. E a cidade estava tão devastada, era cena parece de guerra, assim, porque quem pôde foi embora. Porque a Turquia, pela Turkey, ela forneceu passagens para as pessoas saírem de lá. As pessoas que ficavam ou estavam aguardando encontrar os familiares, ou realmente não tinha para onde ir. Eu não consigo ir para outra cidade porque eu não tenho condições. Então eles ficavam nesses abrigos. E a gente pensava, a gente está aqui no nosso acampamento, só que no fundo a gente sentia que vai ter uma hora que vai acabar para nós e a gente vai voltar para nossa casa e vai estar tudo ok. E essas pessoas, quanto tempo vai levar, né, para elas se restabelecerem, reconstruir? Pensando nisso, quando a gente trocou de cidade, a gente atuou em 2 cidades, Kahramanmaraş e Hatay. Quando a gente trocou de cidade, porque eles pediram nosso apoio em outra cidade, em Hatay a gente passou por um terremoto.
E assim, de todos os cenários possíveis, a gente pegou o melhor, porque estava todo mundo reunido no acampamento. Já eram umas 8 horas da noite, mais ou menos, e era um horário que a gente estava na alimentação, porque depois tinha o debriefing do dia, onde todas as equipes passavam o que aconteceu, o que fizeram, e encerrava o dia com orientações da equipe médica, e depois a gente ia descansar. E aí estava todo mundo ou comendo, né, a gente chama de ração fria, porque ela vem embalada a vácuo, né, tem várias, o menu era variado. Era feijoada, vaca atolada, estrogonofe, tinha carne com legumes. E aí a gente esquentava na água quente as embalagens, depois cortava e comia. E a gente estava nesse momento, conversando, jantando. E desde o dia que a gente chegou, a gente sentia umas movimentações. São as réplicas. O terremoto foi foi de 7,8. Então, é normal, depois de um grande terremoto, as placas tectônicas tentarem se assentar e ter as réplicas, né? E aí a gente sentia. Aí, tanto que a frase que a gente mais falava um por outro é: você tá sentindo? Porque balançava de você sentir mesmo. E nesse dia, nesse momento que a gente estava lá comendo, começou também assim. E a gente falou: você tá sentindo? Tô. Só que daqui a pouco, a gente não conseguia mais ficar parado. O chão parecia que estava fazendo assim. E tudo começou a cair, assim, mesmo dentro da barraca, né? Então os copos que estavam nas mesinhas improvisados, a gente não conseguia ficar em pé. E o procedimento é quando tem qualquer anormalidade, é se reunir, o grupo todo se reúne num ponto que já tinha sido estabelecido, que era o ponto de encontro, né, de segurança ali, e para fazer a conferência, para ver se está todo mundo ali. Nessa saída da barraca, a gente já não conseguia sair. As pessoas... Todo mundo caiu. Caiu com coisa que estava na mão, caiu cadeira, a gente foi se arrastando para fora, se reuniu, e aí o procedimento faz uma roda, todo mundo se agarra para tentar manter mais estabilidade e começa a conferir, né? E aí começamos a falar, quando começou a contar e viu que praticamente as pessoas começaram a falar, as cadelas, porque as nossas cadelas, né, de busca foram também. E elas, ainda bem que já estavam dentro das caixas delas, porque aí elas estavam mais tranquilas, porque acredito que se elas estivessem soltas, elas também iam se agitar e não iam conseguir fazer nada, né? E aí, depois que passou, a gente julga que foi uns 30 segundos, mas pensa, 30 segundos, é pouco, mas imagina assim, 1, 2, 3, 4, você até entendeu o que está acontecendo, até refletir que tem que fazer a manobra de segurança, que é todo mundo se reunir. A gente olhava assim no horizonte e tudo balançava. Tudo balançava, as barracas balançavam, a gente estava do lado de um estádio de futebol, né? E ele era de metálica, estrutura metálica. Ele parecia, sabe quando você mexe o pudim e ele fica assim chacoalhando? Então a gente olhava e ele chacoalhava, só que as estruturas, quando elas se mexem, as metálicas, elas rangem, né? Então parecia, o que me via na memória na hora era um dinossauro, ele fazia... A estrutura girava e a galera toda em volta, porque tinha outras equipes em volta da nossa, cada uma com a sua base de operações. A galera começava a gritar, né, de conferência também, e de falar, vai cair, pensando que o estádio ia também ter a sua estrutura colapsada. Uns 30 metros de distância, mas mesmo assim a gente... ficou ouvindo, né, as estruturas dele ranger e coisas caindo, né? Aí quando a gente conferiu, viu que estava todo mundo bem, começou a cair ocorrência pra gente. Por quê? Porque naquelas estruturas em que ainda tinha parte que ficou, as pessoas iam lá para tentar buscar pertences. E aí novas vítimas foram feitas depois desse... E abriu uma rachadura imensa no nosso acampamento, né, no chão. E o meu receio era assim, e se essa rachadura abrir mais, né? E eu não sei se passavam tubulações ali que pudessem formar um buraco e nossa estrutura acabar indo para esse buraco. Depois, refletindo, eu pensei assim, nossa, eu tinha aquela noção de que, as pessoas no abrigo não sabem quando vão retomar a vida, a gente vai voltar para casa. Aí depois você começa a pensar, a gente quase não voltou para casa, né? Depois todo mundo começou a comentar, e se a gente estivesse naquela ocorrência? Porque em muitos lugares a gente estava ao lado, perto ou dentro da estrutura colapsada, né?
E se acontecesse isso, a gente não dá para prever quando vai acontecer. Então a gente poderia estar dentro dessas estruturas também. Isso que eu falei, do cenário possível, a gente estava no melhor lugar, que era todo mundo junto no acampamento. Começa a abalar tudo novamente, né? Abala a estrutura de iluminação, de tubulações, de internet, tudo. E aí eu guardo uma ocorrência que aconteceu na sequência do terremoto, e por isso que eu falo que é legal ter um padrão, que aqui a gente tem um padrão, uma técnica de chamada escuta, praticamente todos os bombeiros do Brasil usam essa técnica, que é falar quando a estrutura acabou de colapsar e você acha que pode ter pessoas ali, né, que estão presas na estrutura, pede silêncio total, né, faz silêncio total, e fala, atenção, aqui é do corpo de bombeiros, se você me escuta, grite ou bata 3 vezes. E quando, voltando para o cenário lá da ocorrência, logo após o terremoto que a gente passou, tinha um lugar que tinha acabado de colapsar, o pessoal que estava na rua falou que poderia ter gente lá dentro, começou a pegar fogo, ou seja, poderia ter fogão, essas coisas que poderiam estar ligados. E aí a gente falou assim, então vamos fazer a técnica da chamada escuta. Eu chamei o tradutor e falei, propõe para eles para a gente fazer essa... E eles aceitaram e falaram, vamos fazer. Porque a técnica é igual em qualquer lugar, né? E assim, é muito legal quando o padrão é treinado, a gente vê que funciona, que todo o nosso esforço desse tempo todo foi concretizado, né? E a gente conseguiu fazer parte do grupo, ainda que não fosse credenciado, mas nós participamos das reuniões de briefing, debriefing, recebemos missões do INSARAG, né, que é esse grupo da ONU. Então, pela primeira vez, o Brasil atuou sob a coordenação da ONU. Então, me lembro, assim, perfeitamente do momento em que a gente estava na reunião e faz a chamada de todos os países. E na primeira cidade que a gente estava, tinha 26 países diferentes. E aí, na hora que chamou o Brasil falou que estava presente. Então, é muito legal, né? É algo bem gratificante. Alguns momentos que a gente passou nos locais de trabalho que ficaram mais marcados assim na minha memória a gente estava nas buscas e as pessoas encontravam nos escombros uma cadeira, uma parte de sofá e faziam uma roda e uma fogueira no meio porque o frio era muito intenso, né? E aí outros objetos que eles encontravam que eram das pessoas que eles estavam esperando, um livro, uma roupa, um brinquedo, eles colocavam sentado na cadeira, tipo, ao lado deles, como se eles estivessem ali esperando. E essa cena, assim, era bem marcante, porque era uma motivação. A gente tem que pôr um fim nesse ciclo dessa angústia, dessa espera. Claro que a gente queria encontrar todas as pessoas vivas, com certeza, era a nossa meta diária. Mas também recuperar um corpo, entregar para a família e ela poder ter esse desfecho, esse encerramento desse ciclo, também cessa uma angústia. Eu sempre falo para quem me pergunta, né? E como é ser mulher? E a mulher na profissão? Eu não me barro em fazer alguma coisa por achar que eles vão falar, você é mulher, você não vai fazer. Se eu tiver que causar esse incômodo, eu causo incômodo na pessoa que vai chegar em mim e vai falar, você não vai fazer por ser mulher. Mas em tudo o que eu fiz, eu me inscrevi, eu treinei, eu estudei, eu fui lá, eu fiz. Então, o Bombeiro de São Paulo, por exemplo, né, ele não tem quantidade de vagas para homem e para mulher. E isso não é em todos os bombeiros do Brasil. Tem bombeiros do Brasil que a quantidade de vaga para mulher é limitada. Quando eu entrei, era limitado. Há 22 anos atrás, eu concorri com vagas só com mulheres. Hoje não. O concurso, tanto para soldado quanto para oficial, é aberto. A quantidade de vagas, se passarem só mulheres, é isso. Então, assim, nem acontece isso porque eu acho que também isso não é muito divulgado. Eu encontro ainda mulheres falando assim, mas dá para ser mulher bombeira atuando no operacional? Claro que dá. Basta ir lá estudar, treinar e fazer as provas. Então, nunca deixe que a gente seja a nossa primeira barreira. Deixa outra pessoa estabelecer essa barreira, que aí é outro problema que a gente vai ter que resolver com essa pessoa. Mas não a gente já se impedir por achar que alguém pode colocar um empecilho por a gente ser mulher.